A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso programa, que fala sobre a vida, seus desafios e soluções à luz da doutrina espírita. Para conversar conosco hoje, estamos na companhia de Carlos Eduardo Attioli Dorganti, médico geriatra, integrante da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e também escritor da editora e livraria Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Guilherme. Uma boa noite a todos. Prazer estar aqui. Nós vamos conversar hoje sobre o tema de um dos livros do Carlos Dorganti, que é Velhice, culpada ou inocente? Para iniciarmos, fazemos essa pergunta. O porquê do título desse livro, Carlos? Bom, velhice é uma etapa, é um ciclo da vida, né? Nós vamos classificar nossas etapas e os nossos ciclos, né? Nascimento, a infância, vida adulta e a velhice. Então, a velhice é o estágio da vida importante, que nós temos necessidade de vivenciá-la. Estamos cada vez mais vivenciando nessa encarnação, esta fase da vida tão importante, e brincando, porque é uma brincadeira, né? A gente coloca essa pergunta culpado e inocente. De onde vem isso? Isso vem do direito, isso está nos filmes, muitas vezes em enredos de novelas, principalmente de filmes, essa questão de ter culpa ou de ser um inocente. Então vamos trazer a velhice para o contexto da vida de cada um, a mim que ainda não cheguei, tu que és mais jovem que eu, aos que nos assistem, que já estão a caminho dela, ou os que já estão vivenciando a velhice. Então, muitas vezes a gente se pergunta, e aí, está valendo a pena? Será que eu quero envelhecer? Será que a velhice ela é um monstro para mim que me assusta, ou é algo importante, eu entendo que é necessário para a completude do meu ser, especialmente como desafio evolutivo desse espírito? De que forma eu estou vendo a velhice? Com olhos ruins que culpa e dá sentença? Que droga, que velhice, que droga de vida, que período ruim de vida. Ou não. Ou ela é inocente no sentido de que ela é boa, de que ela é suave, de que ela é generosa, que ela pode ser realmente um período de vida bom. Então, durante esse livro, eu trago essas questões positivas e negativas, falando do que se ganha, do que se perde, das coisas boas e ruins. Trago as questões dos sentimentos, das emoções, né? Então, e o preparo do envelhecimento. E, claro, da questão espiritual, dessa dimensão importante. Então, ao final do livro, as pessoas, durante o livro, colocam, e aí, o veredito já foi dado, ainda não? Precisa mais tempo para viver? Quase sempre é assim. Eu preciso, às vezes, até o último momento de vida para dar esse veredito, né? Indo para essa metáfora, esse simbolismo de ser bom ou não a velhice, ser boa ou não a velhice. E esses dados sobre o envelhecimento mundial, o que tu pode trazer para nós? Então, assim, hoje até trouxe anotado aqui, tem alguns números que eu precisava saber bem. Hoje nós vivemos um fenômeno, né? O fenômeno que nós chamamos de envelhecimento populacional mundial. Imaginemos que a Terra é uma pessoa, ela está envelhecendo, né? Existem áreas ainda do planeta que requer ainda mais tempo de evolução para que envelheça, como a África. Mas na imensa maioria dos países nós estamos chegando à velhice com bastante tempo ainda para vivê-la. As últimas estatísticas, os últimos levantamentos populacionais da ONU colocam que existe mais de 7 bilhões de seres vivos, então de 7,2 bilhões de pessoas no mundo. E tem uma fatia desse número tão alto que é de pessoas com mais de 60 anos, 900 milhões, imaginem, quase 1 bilhão de pessoas no mundo tem 60 anos. É muita gente. E no Brasil, em torno de 21 milhões de pessoas têm 60 anos para mais. Então é um número muito grande. Não tinham, quem nos ouve, quem nos assiste agora, que tem hoje 70, 80 anos, ou que seus pais viveram, sabiam que quando eles nasceram, na década de 50, 40, década de 30, 40, a expectativa de vida era muito baixa. Era menos de 50 anos. Então, muito poucos chegavam aos 50 anos. A maioria morria antes por diversas doenças, geralmente por doenças que não tinham ainda tratamentos adequados. Hoje, nós estamos em 2014, mas nós temos o censo
feito em 2010, que ele é atualizado anualmente. Foi feita uma atualização agora, ano passado. Então, a expectativa média do brasileiro hoje é 74 anos. Tá? Então, hoje é dia 31 de janeiro de 2014. O que acontece? Esta população, mesmo que nasça hoje alguém nessa idade, nasce hoje em Porto Alegre, e Porto Alegre é um bom centro de alta longevidade, alta expectativa de vida. Nasce hoje uma menina. Eu costumo sempre dar esse exemplo, para vocês verem como a velhice é um fenômeno que está chegando a quase todos. Nasce hoje, verão de 2014, em Porto Alegre, uma menina que é moradora de um bairro classe A ou B da nossa cidade. Tem um bom padrão de poder aquisitivo, boas condições de saúde, acesso. Não estou falando de riqueza, estou falando de um padrão bom de vida. Essa menina tem uma expectativa média de viver, pasmem vocês, 83, quase 84 anos. Então, nascendo uma criança no nosso meio, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não sendo uma área desprovida de recursos econômicos, ela tem uma expectativa de viver mais de 80 anos. Então, hoje, viver a velhice é assim. E a maioria das pessoas hoje, nos países como o Brasil, esperam o envelhecimento chegar. As estatísticas colocam assim, em torno de 65% dos homens e quase 80% das mulheres hoje vão chegar aos 60 anos de idade. Então nós devemos planejar a nossa velhice? Mas, sem dúvida, não é mais, eu digo assim, não é mais a exceção ficarmos velhos. A regra é, desde que nos cuidemos, nascendo dentro desse nosso país, especificamente no Rio Grande do Sul, nós temos uma expectativa de alcançar tranquilamente 60 anos de idade, e lá chegando, eu digo, chegando aos 60 em condições boas de saúde, razoáveis de saúde. O que são condições boas e razoáveis? Que nos assiste, que se pergunta. Aquela pessoa que não tem um prognóstico limitado de uma doença, chegou aos 60 anos com câncer, chegou aos 60 anos com uma insuficiência renal, com uma grave cardiopatia, com uma grave pneumopatia, bom, aí ela tem uma expectativa de viver pouco. Mas se ela não chega nessas condições, de uma doença limitante, grave, ela tem em média a possibilidade de viver mais 2 décadas de vida, tendo homem ou mulher. Então, chegando em boas condições aos 60, temos grande chance de viver mais 2 décadas, ou até mais. Então, e aí a gente pergunta, bom, mas o que fazer? Como envelhecer bem? Quem não chegou ainda até essa idade, quem está a caminho, quem já vivencia, o que será? E isso é sempre aquela pergunta que é comum em tudo que é lugar. Já me perguntaram, qual é a fórmula, Dr. Carlos? Há uma receita? Não há uma roupa que tu coloca essa roupa, esse vestido, essa camisa em qualquer um. Não há. Ela não é tão maleável assim como nós gostaríamos que fosse. Existem receitas individuais. E a velhice é uma construção e um planejamento individual. Nós temos operários, vamos dizer assim. Nós temos pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajudam a construir uma velhice bem-sucedida, generosa. Eu gosto muito dessas 2 expressões. Bem-sucedida, generosa. Porque generoso é uma coisa muito boa, não é? Então, a velhice pode ser um período generoso. Mas ela é uma construção muito tua, pessoal. Tá? E eu gosto muito de 2 sociólogos franceses que colocam num livro muito interessante que eu gostei muito de ler, que é assim, o que temos que fazer? Então eles dizem assim, mesmo, eu vou ler literalmente, esses sociólogos que estudam muito envelhecimento, eles colocam assim, o que será que eu tenho que fazer para envelhecer bem? Então eles disseram assim, mesmo sem grandes ou espetaculares conquistas, nós achamos que a gente tem que ter fama, né? Dinheiro, poder, beleza, ter nascido em países com alto poder aquisitivo, ricos, para ter uma velhice bem-sucedida. Não é necessário isso. Muitas vezes temos isso e somos infelizes, nossa velhice é carrasca para nós. Mas, mesmo sem grandes ou espetaculares conquistas, mas com o quê? Aí entram questões básicas para a gente ter um envelhecimento bem-sucedido. Saúde. Isso é muito importante. E mais do que saúde, porque nós vamos envelhecer com doenças. E nós podemos ter doenças e mesmo assim sermos saudáveis. Mas além da saúde, nós temos que ter uma coisa muito importante, que é a independência funcional. Né? Os centros espíritas têm muitos idosos, hoje os serviços sociais, os eventos da cidade estão cheios de pessoas idosas. E essas pessoas vão ao centro espírita, geralmente vão às palestras, porque conseguem se locomover, não estão alienadas mentalmente, não tem uma doença mental grave, não tem uma doença física grave que as incapacite. Quando elas têm, esse é um grande problema. Então, assim, ter saúde e ter
como colocam esses autores, independência funcional muito importante. Então, ter uma doença que te incapacite de tu te locomover sozinho é muito importante para tu envelhecer melhor. E mais do que isso, um ajustamento, eu gosto muito dessa palavra, um ajustamento psicológico, social e espiritual frente ao quê? Frente àquilo que se altera, se modifica. A vida modifica com o processo de envelhecimento. Nós vamos envelhecendo e vamos tendo novos ciclos, novas etapas, e vai mudando. É como uma viagem, numa estrada, num local, alguma paisagem mais bonita ficou para trás, tem outras. Então, assim, a vida vai se transformando. E é importante que essas mudanças próprias da passagem do tempo sejam, na velhice, bem elaboradas. Então, a pessoa tem que estar, assim, com as suas emoções, especialmente com a questão espiritual, adaptada ao que vai mudar. Porque aí entra essa questão do choque, da decepção, da frustração, talvez com perspectivas para uma velhice melhor, mas não se preparou, não se adequou, não colocou a mente a trabalhar os sentimentos, aquilo que vai mudando, as perdas que vão acontecendo, ganhos novos que vão se tendo. Então as pessoas muitas vezes não se preparam para isso e querem chegar, né, aos 60 anos, maravilhosas, tranquilas, que a velhice não seja esse castigo que muitas vezes eu coloco no livro. A gente precisa, de preferência, construir, cuidando do físico. É importantíssimo essa coisa do cuidado da tua saúde física. É claro, é determinante. Isso não precisa nem falar, né? É tão óbvio que nós precisamos hoje ter medidas preventivas a vida inteira e cuidar das doenças que se instalem para poder chegar bem lá. Cuidar da mente, claro, nós precisamos estar bem emocionalmente, cuidar dos sentimentos, aí entra essas questões das emoções, né? As pessoas amarguradas, insatisfeitas, hostis, raivosas, que passam a vida inteira de mal com os outros, que criam, ao invés de laços de proximidade, de acolhida e de repulso, essas pessoas que às vezes passam a vida inteira assim, né? Elas não constroem uma velhice emocionalmente adequada. Então chegam na velhice e não encaram adequadamente perdas, não encaram adequadamente as doenças, lidar com as enfermidades, tomar as medicações, depender dos outros, mudar o status financeiro. Então não entendem que aquilo muitas vezes faz parte desse ciclo. E como o Espiritismo, Carlos, pode auxiliar a pessoa a envelhecer bem? A espiritualidade em si, como uma dimensão importantíssima, assim como é a dimensão do corpo, como é a dimensão das nossas emoções, como é a questão de nós nos socializarmos, quanto mais vínculos e amizades tivermos, é importante para construir e fundamentar essa velhice generosa, é fundamental. A questão da tua relação com algo maior, superior a ti, algo que te transcenda. É tu ter a convicção de que tu é semente divina, sim, em que tu tem um curso transitório de existência carnal, claro, corporal, de extrema necessidade, esse aprendizado, essa experiência, e que apenas esse veículo, que estamos aqui, coincidentemente, de rosa, cor, né, tão bonita, que somos apenas algo necessário para que esse mergulhador vá ao fundo do mar. Se ele não for com uma proteção, ele não chega. Então nós precisamos desse espírito, nessa comparação, precisamos desse corpo, trazendo muitas experiências, algumas necessárias a serem repetidas aqui, melhoradas, aprimoradas, resgatadas, e chegar na velhice hoje é muito importante. E aí entra a questão da visão da doutrina para o envelhecimento. Eu costumo, não sei se fui eu que disse isso, ou eu li em algum lugar, de que se nós formos ver que em 1950, logo depois do final da Segunda Guerra, por volta de 1945, 1950, a expectativa média de vida era de 43 anos, 55 anos no mundo. Então tu imagina, a população do planeta raramente passava de 55 anos. Hoje a expectativa é bem mais alta. Então, só vendo isso, esta encarnação desse século e do século passado, ela provavelmente é para a maioria das pessoas a primeira oportunidade de viver a experiência da velhice corporal. A velhice corporal. É a primeira. Alguns envelheceram, já experienciaram, mas a maioria de nós estamos aqui para experienciar. Por quê? Mas nada é de graça, nada é por acaso, nós sabemos dessa máxima da doutrina. Está conectada com o quê? Com a necessidade desse planeta Terra passar de plano, ser aprovado, ter um upgrade, passar por
né? Sair tanto dessa dificuldade de provas e expiações em regeneração. Então o planeta também está passando por isso, e a necessidade de aqui permanecermos por mais tempo. Há muitos autores espíritas que falam sobre envelhecimento assim, eu concordo inteiramente. Nós estamos recebendo esse plus a mais de existência necessários. Às vezes são 10 anos a mais de vida, 12 anos a mais de vida. Para quê? Para muitas coisas. Para essa experiência de aceitar as mudanças do corpo, de aceitar muitas vezes a dependência que se tem dos outros, tempo a mais para rever erros. Eu brinco nas minhas palestras, para se acertar com a nora, para fazer as pazes com a irmã, o parente, o amigo de caminhada que por circunstâncias da vida se desviaram, né? Hoje tu consegue uma clareza maior, uma sabedoria maior, rever isso, te redimir, voltar atrás. Então a velhice traz N coisas, N necessidades, tá? Especialmente o aprendizado, né? Daquilo que são os desafios de viver esta fase. Eu gosto muito de falar sobre a questão de convite. A velhice é um tempo necessário. Chico Xavier dizia, até eu coloquei aqui, uma coisa muito interessante, que ele diz assim, a vivência da velhice é um tempo necessário ao aprendizado do espírito imortal. Porque não chegamos até ela por acaso ou por puro golpe de sorte. É porque ainda temos o quê? Algo a passar, algo a experienciar. Temos ainda resgates a fazer. Temos vivências que não tivemos. Temos que aprender. E no livro Missionários da Luz, eu gosto muito de uma parte que ele fala que todos reencarnamos com uma tarefa edificante. É como se nós pegássemos uma folhinha que a gente vai no supermercado, um pedacinho de papel e várias coisas que temos que comprar. Ali é a nossa lista de tarefas edificantes. Para que realizá-las? Nem sempre cumprimos todas. Às vezes até cumprimos a lei. Então nessa geração que está reencarnando agora, está vindo como tarefa, como necessidade evolutiva desse espírito imortal, está vindo a vivência da velhice. E é um convite, a gente tem que ver assim. Olha, eu no consultório vejo retratos bons, ruins, cruéis, tristes, de abandono, retratos que nos dão... Agora, ontem, atendi uma senhora de 96 anos no consultório, veio trazida com a família. Esse é o retrato da velhice que eu gostaria de ter para mim. Talvez não alcançar tanta idade, mas com limitações físicas, mas a velhice amparada, acolhida pelos filhos, em que os filhos se preocupam. Este retrato da velhice é muito importante. E essa senhora, coincidentemente, é espírita, uma cuca boa, uma mente boa, que se expande, que vê a importância da vivência da velhice, e é isso que mantém. A questão mental é muito superior às questões físicas. Tu chega com uma mochila, uma bagagem cheia de doenças, cheia de patologias, com muitos remédios, com muitos tratamentos, tudo bem. Mas se tu entende aquilo como uma necessidade e a mente está conectada com esse desafio maior que é vivenciar a velhice, os desafios todos dela, é importante para a tua continuidade. A vida não termina, quando perece o corpo ela continua, tu leva para a continuidade todas as tuas experiências e toda a tua individualidade. E lá tu vai ver se realmente tu vencesse esse desafio de vivenciar a velhice com perdas, com as doenças e com os ganhos que vem com ela. Então, meu Deus. E o Espiritismo ajuda muito. Ele ajuda demais a entender a dor, a perda, a doença, as dificuldades de viver uma velhice, às vezes dependendo dos outros, ou ainda institucionalizado. O Espiritismo, ele nos faz a gente entender isso. Porque a gente sabe que a gente está experienciando algo importante, logo vamos nos desvincular desse corpo. Esse espírito já vai sair muitas vezes curado, liberto de tantas coisas que precisava fazer aqui, seguindo seu caminho. E a gente tem que ver a velhice, pelo menos do ponto de vista espírita, como um convite amoroso, tá? Para que se vivencie com gratidão, se agradeça essa oportunidade. Porque essa é uma oportunidade que hoje está sendo facultada à maior parte de nós por necessidade evolutiva. Volto a lembrar, não envelhecíamos tanto 40 anos atrás. Hoje, pelo número de idosos, cada vez estamos vendo mais, os avanços médicos de todo sentido estão levando as pessoas a idades bem avançadas. Por que será, né? Tem necessidades, tem importâncias dentro desse processo reencarnatório, tudo aquilo que nos planejamos aqui fazer, tem hoje cada vez mais um espaço importante para vivenciar a velhice. Senão não estaríamos chegando a ela
com tanta frequência. Agora a gente tem que estar preparado, aceitar, tentar pelo menos entender essa importância desse desafio evolutivo do espírito. Nós podemos dizer, então, que a família tem que se preparar para envelhecer, o planejamento, o contexto da família? A família inteira tem que envelhecer. Eu só vou ler para vocês uma estatística muito interessante que há pouco eu peguei nós estamos realizando na AME Brasil, tu não falaste no início, faz parte da Associação Médica Espírita do Brasil, sou organizador da Cartilha do Envelhecimento Sadio. E ali nós temos a questão social, a questão espiritual e psicológica e biológica do envelhecimento. Estamos fazendo com mais outros colegas. Eu revisando, esses dias eu vi que em um estudo realizado sobre socialização, vejo como importante a questão social. Diz assim que pessoas com mais de 70 anos têm 22% mais chances de chegar aos 80 anos se mantiverem relações de amizade fortes e ativas. Mas olha o que diz aqui. E ter amigos ajuda mais nisso do que ter contato com familiares. A família, ela pode ser determinante por uma velhice edificante, um processo bem-sucedido de viver, de edificar, generosa, como eu gosto da expressão. Ou a família pode ser um problema muito grande. Ela pode ser esse suporte que te acolhe quando é uma família funcional. Mas quando essa família é disfuncional, essa família é extremamente problemática, ela é fortemente kármica, ela vai muitas vezes trazer a ti, idoso, mais danos do que benefícios. Então a família é importantíssima, extremamente importante. Mas tem que ser isso que tu disseste, a família tem que se preparar para essa velhice daqueles que estão à frente, seus pais, seus avós, e tem que estar preparado para a sua futuro envelhecimento. Porque vai acontecer na maioria das pessoas. E tem que ser esse suporte de união, de amor, de acolhida, de troca. Porque se ela é danosa, porque há tantos filhos desajustados, né? Às vezes tem mães, eu vejo, por exemplo, com histórias, às vezes mães que passam a vida toda se preocupando com os filhos delinquentes, com filhos dependentes químicos, com brigas familiares, com noras que se desentendem com a sogra e ela não pode mais ver cuidar do nenê, do neto, da neta. Então, muitas vezes, traz o sofrimento, traz a redenção, a família, traz. Mas a família muitas vezes traz a dor e o sofrer. Então, essa estatística que mostra que muitas vezes o idoso vive mais e melhor pelo círculo social que ele forma, das suas amizades, nos põe à prova de que a gente precisa melhorar a família, né? Essa base de tudo. Você compartilhou conosco também, Carlos Drugante, sobre uma viagem que tu fez à Europa com a dona Marlene, trabalhando este assunto no exterior. Podia compartilhar conosco em breves palavras, já que estamos chegando no encerramento? Uns anos atrás nós fomos, a Associação Médica Espírita Brasileira faz visitas à Europa, levando o Evangelho, levando o Espiritismo a um povo cada vez menos espiritualizado, povo assim que os índices de religiosidade são baixíssimos, de presença e rituais, também se fala, e que ainda vê o Espiritismo como magia, como mexer com forças sobrenaturais. Eles têm muito receio. Mas aos poucos o Espiritismo está chegando através do quê? Da questão da ciência, né? De um país, Brasil, que é muito mais aceito o espiritismo, que as pessoas praticam como filosofia. Então nós levamos. Em 2010 eu tive a oportunidade de ir a Portugal, e depois nós fomos à França e a Bélgica, levando temas sobre doença de Alzheimer, né, sobre o envelhecimento e o medo que eles têm de ter essa doença. E a questão da espiritualidade como um suporte determinante, essencial para uma velhice saudável. Então é um povo que naquela época, eu me lembro que naquela época esse tema foi, e de lá para cá, eu converso muito com a doutora Marlene, ela tenta levar para seminários na Europa temas sobre velhice e envelhecimento, e a maior parte deles são avessos a isso. É bravo, né? Nós temos uma sociedade altamente intelectualizada, berço de tantas coisas, e não quer saber do envelhecimento, não quer saber da velhice. Por quê? Porque é um povo muito materialista, e vê na velhice como fim. Fim, acabou. Se eu chegar ruim, em péssimas condições da velhice, então Deus o livre. Então é como se dissesse assim, ó, é um absurdo, né? Não vamos pensar na velhice. E lá, como o suicídio é muito alto, não vamos dar fim, né? Vamos sair dessa vida sem sofrer mais, vamos dar fim à nossa vida quando alguma coisa ruim acontece ou quando se aproxima a velhice. Parece mentira, mas isso está crescendo muito lá.
falta a questão espiritual para construir uma velhice bem-sucedida. São intelectualizados, têm um bom padrão de vida, mas falta essa dimensão transcendental e espiritual que dá sentido, que faça com que tu entenda que tu tem que continuar vivendo até o momento e chegando ao fim. Não, lá, para essa questão material muito forte, então eles estão, assim, têm um alto em suicídio, né? E vivem um vazio existencial muito grande, muita angústia, mas o que fazer, né? Então a gente eventualmente vai, todos os anos vai grupos lá, levando temáticas de todo tipo para aquele povo, vamos ver se quebra um pouco aquele gelo tão difícil. Mas o envelhecimento é isso. Quem nos assiste é um planejamento a longo prazo, tá? Volto a insistir a vocês que nos assistem, cada vez mais a chance de chegarmos à velhice, né? É uma realidade. E lá, chegando, vamos dizer que a gente bata nessa porta simbólica dos 60 anos, entramos então estamos na antecâmara, chegamos na Câmara da Velhice e ali vamos viver 20, 25, 30 anos. E aí, de que jeito nós queremos viver tanto tempo assim? Bem, mal, hostil, brigando com todo mundo? Não, nós queremos viver melhor. A gente quer saborear essa fase da vida. Ela tem que ser generosa, bondosa. Essa palavra já resume tudo. E nós precisamos construí-la. Construir. Tá? A gente não dá um estalo aos 60 anos eu vou ser diferente. Porque agora entrei na velhice. Não. Nós somos aquilo, o resultado que construímos ao longo de muito tempo. Então a gente precisa planejar desde muito cedo. E cada vez mais estamos aí com programas, palestras, encontros, livros, novelas, filmes, de todo tipo trazendo a questão da velhice. Tentando dignificar, isso é o mais importante, dignificar a velhice e não como colocá-la lá como algo assim que inevitável, longo período nebuloso de dor e sofrimento. De jeito nenhum. Há retratos da velhice, eu cada vez tenho presenciado retratos melhores de pessoas vivendo bem. Recentemente saiu um estudo no Rio Grande do Sul, com todo o estado do Rio Grande do Sul, com mais de 7 mil idosos. A maioria deles relata estar bem na velhice. São idosos de todo nível social no Rio Grande do Sul, nas cidades gaúchas. A maior parte deles se sente bem, tem uma opinião boa a respeito do seu momento de vida, acha que tem uma boa saúde, são bastante ativos, viajam e tem uma alta espiritualidade. Isso faz com que os idosos de hoje, no nosso estado do Rio Grande do Sul, estão dando um exemplo de que velhice é um bom momento de vida, vamos curti-la, vamos chulhar no popular gaúcho, que ela chegue e nos faça bem. Não é isso? E nós vamos agradecendo então a presença e a participação de Carlos Eduardo Durgante conosco. Muito obrigado, meu amigo, pelas tuas palavras. Agradeço muito. Uma boa noite. E a você por nos acompanhar mais uma vez no nosso programa. Convidamos também para acessar o site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o www.fergs.org.br, e visite a nossa livraria virtual, a livraria da editora Francisco Spinelli. Venha fazer parte desta família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Muita paz, até um próximo programa. Muito bem.